Muito bem, amigos do canal CryptoTrader, sejam todos muito bem-vindos para mais uma análise gráfica do preço do Bitcoin. Bitcoin aí hoje na casa dos 66.600, né, 666. E eu quero colocar para vocês aqui hoje a similaridade da onda A com a onda C, tá? Então tem muita semelhança uma onda com a outra. Então vocês podem parar aí o vídeo aí e fazer a leitura aí se vocês quiserem, ou então colocar aí na própria IA de vocês aí e pesquisar a respeito, tá? O que acontece, pessoal, quando a gente está operando o mercado e o mercado ele nos dá essas dicas, né? Então a similaridade da onda A, essa que é a onda A e essa que é a onda C, né? Então essa similaridade aqui é que eu estou tentando enxergar aqui e pegar, tá? O movimento, pessoal, ele é muito, ele não tem, é igual, porém o tamanho é diferente. Vocês viram lá que é 618 Fibo, né? Então se eu pego aqui a onda A e puxo até o fundo da onda A aqui, ó, qual que é o alvo da onda C? É o tamanho da onda A mais 618. Então começando aqui do onde ele perdeu o fundo aqui, né? Ele perdeu esse fundo aqui, seria mais ou menos nessa região. A gente observa que ele alcançou 68 Fibo. Então o final, né? Muitos traders usam esse final aqui para poder usar isso aqui como uma regra também para poder estar operando. Então a onda A ela foi finalizada. Poderia ser 100%, tamanho mesmo tamanho, poderia ser 0,618, né? Quase a metade da onda A, mas ela foi uma onda aí que caiu aí um pouco a mais, né? Do tamanho aqui que a gente está observando. Ah, mas por que você não está começando aqui de cima? Eu estou começando aqui, pessoal, porque é um ponto mais semelhante com relação a essa região aqui, ó. Então, se eu pego, vou dar um exemplo, tá? Se eu começo a observar a onda, a forma com que a onda ela se formou, a forma com que ela se formou, eu vou observando ela, eu observo similaridades na onda. Quais são as similaridades? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Essa região aqui, ó. Opa, puxei demais, né? Essa similaridade aqui, ó, nessa região aqui, aqui também, tá? Essa região aqui, aqui. Como aqui ela é maior, então a tendência é que a onda C ela seja bem maior, né? A projeção dela foi bem maior, né? Então a gente consegue enxergar de certa forma, né? Vamos dizer assim, não é 100%, mas de certa forma a gente consegue ver o movimento. Então olha só como esse movimento aqui, inclusive ele até perdeu o fundo anterior aqui. Esse aqui não, né? Segurou bastante. Mas olha como ela está subindo aqui, ó. E a tendência dela é romper essa região. Eu até coloquei um triângulo aqui, olha, para mostrar um ponto mais similar aqui, que eu acredito que pode acontecer igual, ó. Isso aqui fazer uma lateralização aqui em cima aqui e o Bitcoin não cair mais. Então eu estou acreditando nisso, tá? Então se eu pegar aqui agora, ó, vou pegar aqui do topo pro fundo. Vamos colocar mais em cima, vamos pegar aqui mais em cima, deixa eu ver aqui, ó. Isso. E vamos colocar lá, ó. Esse início que eu falei aqui, perdeu o fundinho lá, e que eu vou trazer, ó. Ó. Então, essa aqui é a similaridade, ó. Ah, mas ele não bateu 100% aqui. Não, não é 100%. Não é 100%. Ela é similar, né? No formato. Um formato semelhante, um pouco semelhante. Vai ter coisa aqui que foi um pouco acima, o outro um pouco abaixo. Mas ela é similar, sim.
Não é 100% igual, mas olha só, né? Então, se essa onda aqui ela for do jeito que a gente do jeito que a gente leu lá no ChatGPT, e essa onda aqui ela seguir essa similaridade aqui da onda A com a onda C, então a gente chegou no fim. Então, realmente, o Trix ele está próximo de ser ativado no diário aqui, ó. Não foi ativado dentro da configuração que a gente colocou agora, que ficou muito top, tá? Apesar de ser um pouco atrasado, porque média é atrasada, não tem jeito, né? Olha só, eu coloquei essas linhas horizontais aqui, ó, para mostrar aqui o ponto de entrada no Trix, tá? Então aqui, ó, não recuou mais. Aqui também não recuou. Aqui também não recuou, recuou muito pouco, né? O único recuo que teve aqui foi na onda ABCDE, tá? Que aí recuou aqui, mas na entrada do Trix ficou perfeito. E a onda 2 também não recuou nada também. Então o Trix agora ele está bem refinado, tá? As entradas ficaram bem refinadas e olhando aqui para o ponto de entrada ainda não aconteceu, tá? Então ele vai puxar esse ponto de entrada, ele vai puxar e o Trix vai provavelmente seguir, né, o padrão anterior. Então, pessoal, ó, o que eu estou observando? Essa onda que está subindo aqui agora pode ser essa aqui, ó, tá? Que vai romper, já rompeu, né? O topo anterior, tá? Já rompeu o topo anterior. Pode voltar um pouquinho nessa região aqui, para depois dar outro spike para cima. Depois aí voltar a subir novamente, tá? Então, se eu olho para essa sombra, eu busco aqui as similaridades, né? Então, nessa região aqui, olhando aqui, ó, começando aqui de cima, ó, eu vou tentando encaixar, né? E ver o similar, ó. Aqui foi bem maior, a região foi bem maior. Ó, a alta. E aí, essa parte aqui, ela foi mais estendida, ó. Então, era como se fosse isso aqui, ó. E aqui a mesma coisa, aqui deu uma paulada para cima e aqui não, aqui caiu direto. Aqui foi uma queda reta, né? Então, existe a diferença da onda, sim, no sentido de tamanho de alguns movimentos. Mas a similaridade da onda é muito grande, tá? Então, pode ser que tenha chegado ao fim aqui. Se voltar aqui de novo, então é porque ainda tem uma onda 5 aqui ainda. Se voltar de novo, não sei se vai voltar ou não. Mas eu gostaria que ela fizesse isso, ó, esse movimento aqui que a gente está vendo. Ó. Esse movimento aqui seria esse ponto aqui. Esse movimento aqui seria esse ponto aqui. Tá? E aí a gente vai ver ela voltar caindo em cima da média. Seria um movimento semelhante a esse aqui que a gente está vendo agora, ó. Onde o preço volta em cima dessa média verde aqui e aí ela volta a subir. Pode ser que não, pode ser que ela continue subindo, igual aqui tem um triângulo, ó, nessa região aqui tem um triângulo, e esse triângulo ele pode ser um ponto onde a ponta dele seja o suporte para essa região. Então esse triângulo aqui, ó, é só uma figura aqui para expressar, tá? Uma resistência e um suporte, onde o preço, se ele passar e romper aqui, ele não vai voltar mais. É a minha cabeça, tá, pessoal? Que eu estou acreditando. Vocês podem ver que aqui não caiu tanto, né? Então pode ser que aqui para cima também não caia. Tá? Ele siga o mesmo padrão. Se cair vai ser uma queda menor, mas não vai perder o fundo mais. Não perde o fundo mais. Tá? Aqui a gente está... Eu ontem fechei uma posição aqui, eu peguei um pouco de dinheiro, aumentei um pouco aqui a minha posição. Eu gostaria de levar essa posição comprada, pessoal, mas é muito difícil, R$527. Mas é muito difícil por causa do ADL. O ADL fecha a posição. Ele vai,
Quanto mais lucro você tem, mais reduzido ele vai ficando. E aí fica numa posição ruim, tá? Aqui, ó, a gente pode ver o crescimento 7 dias. Eu sempre espirro. Ó, aqui, ó. 25. Eu acho que eu fiz retiradas aqui, né? Eu fiz algumas retiradas. 76. Aqui, $19. Hoje, agora, a gente tá com $104. Tá? Mas vamos tentar levar isso aqui bem acima aí. Segurar essa posição, né? Porque se ele não voltar aqui mais, se a posição não cair mais, pessoal, o fim realmente pode já ter chegado e provavelmente a gente já está contemplando o movimento final aí, tá? Então, ó, você pega colocar bem na pontinha aqui desse triângulozinho aqui, ó. E aí esse triângulo ele vai ser o suporte para essa posição aqui, ó. Mesmo que ela bata lá em cima e volte, e caia um pouco mais, não vai perder o fundo. Ela vai ficar posicionada, não vai perder o fundo. Nessa onda A aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Esse triângulo aqui, que a gente está vendo aqui, seria nessa região aqui, ó. Que ficou bem maior, né? Colocando aqui, ó. Então observe que a ponta do triângulo aqui foi a resistência, né? Quer dizer, o suporte para o preço não cair mais. E aí ele continuou subindo, ó. Então essa aqui é a similaridade da onda A com a onda. Engraçado. Certo? Então essa ponta do triângulo aqui, ó, ela vai servir de suporte. Assim que o preço subir e romper aqui, vai servir de suporte e aí a gente vai ver o Bitcoin não voltar mais a cair. Isso aqui é uma análise gráfica que eu uso, eu estou usando na minha cabeça, tá? Eu não vi em lugar nenhum, então isso aqui é original, né? Então, quem está acompanhando o canal e sabe que às vezes eu falo errado, eu sou meio lento para falar, né? Algumas pessoas gostam, outras não. É só aumentar a velocidade aí do vídeo. Eu tenho um amigo que ele assiste vídeo acho que é 2x, né? 2 vezes a velocidade. Então, é o Guilherme de São Paulo. Então, ó, então é isso, pessoal. É o que eu tenho para passar para vocês aí, que eu acredito que vai ajudar, né? Se isso aqui acontecer realmente, né, devido a essa similaridade da onda A, ok? Aí, ó. Então ela tem 100%, 1.68 e 0.68. Então se eu aplico aqui, ó, já apliquei, né, ó, 100%, e se eu colocar aqui no início do fundo aqui da queda, né, aí seria aqui 68, que é onde está o alvo, certo? E vamos esperar o Trix acender, vamos esperar o Trix ativar, colocar o stop aqui embaixo aqui, e seja o que Deus quiser, deixa correr. Agora, igual eu já falei, né? Esse probleminha aqui que a gente tem que ver como é que nós vamos fazer pra gente resolver isso. Por quê? Porque se tiver muito lucrativo, a posição ela é fechada. Então aqui eu tô com $800, R$500, e eu tô com 8 contratos aqui, 800, que seria aí na casa aí de $800. Se ele subir e continuar subindo, mesmo que eu coloque mais aqui, deixa eu ver aqui, ó, dá 60.400, 60.400. Talvez se ele cair um pouquinho aqui, eu consiga até aumentar um pouco a minha posição. Então essa similaridade da onda, acho que se ele passar dessa região aqui, olha, se ele passar dessa região e trabalhar aqui em cima aqui, pessoal, aí acabou. Aí a gente vai ter esse movimento, ó, esse movimento aqui da onda A.
Aí acabou a queda. Espero ver isso acontecer, né? Espero ver isso acontecer. Na onda A, ele foi lá em cima, né? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ou não? Foi nesse ponto aqui, ó. Então tem que... será que é isso? Acho que é. O ponto será esse aqui, ó. Será o ponto acima. Na casa dos 74 mil. Vamos colocar aí, 74. Ele trabalhar e não cair mais. Tá bom? Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado aí. Você pode usar, pega aí o que eu tô fazendo aqui, ó, e faz aí também no seu gráfico. Tira a sua própria conclusão, tá certo? Tira a sua própria conclusão. A similaridade, usa aí o que você quiser aí para estar aplicando isso. Se bem que essa onda de queda aqui seria essa, né? O certo é isso aqui mesmo. Eu não posso colocar esse triângulo aqui não. Porque se eu colocar esse triângulo aqui, eu teria que considerar essa parte aqui, ó. E aqui já foi a queda, essa queda aqui, ó. Eu acho que tá certo, eu acho que a região é essa aqui mesmo, né? Então tá bom, faz aí seu cálculo aí, vê o que dá para ser feito. Se lateralizar aqui, show de bola, né? E a gente pegar esse movimento aí de alta, vai ser muito bom, tá bom? Pessoal, valeu, fiquem todos com Deus, um forte abraço.